Oi pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Né? Eu acho que vocês sabem, né? Estão acompanhando pela mídia quem mora fora de Recife e de Pernambuco, que tem várias pessoas aqui que assistem o canal, que moram na Ásia, que moram em Portugal, né? Que moram em outros estados, na Bahia, Minas Gerais, São Paulo. O problema é que nós estamos enfrentando ainda aqui no Recife, das chuvas, né? Todo mundo sofreu, todo mundo está sofrendo aqui com as chuvas. Quanto às chuvas, eu passei 17 dias sem vir na clínica. 17 dias sem vir para cá, atendendo meus pacientes todos os dias online, em casa, né? Também teve perdas, né? Perdi minha gata Clara, morreu na chuva. Ela gostava de subir em telhados e tal, e de repente a última vez que eu vi foi no telhado. Depois caiu a maior chuva da história do Recife, que é considerada a maior chuva da história do Recife. E depois nunca mais a vi. De lá pra cá, né? Faz mais de uma semana isso. Assim, tá todo mundo tendo perdas nessa chuva, né? Então o canal ficou um tempo sem ter vídeos. Por quê? Porque como eu gravo aqui na clínica e fazia 17 dias que eu não vinha, hoje eu vim, que é sábado, hoje choveu muito. Mas eu aproveitei um estio para poder vir, né? O canal deu essa pausa, né? Eu gostaria de então voltar a gravar vídeos aqui no canal, né? Escolhi um tema que eu acho muito interessante, que faz parte da própria psicologia do discurso e da psicologia do conhecimento, né? E também da historiografia e da metodologia científica, né? Que é o papel tanto da criticidade quanto da objetividade na construção do objeto científico, né? Eu prefiro chamar muitas vezes o objeto de afeto, que é aquilo que nos afeta, né? Para escapar um pouco do mito da neutralidade positivista, da neutralidade axiológica, tá? E aí eu resolvi fazer esse vídeo, né? Que eu chamo de Jung pode ser criticado, Jung pode ser questionado, né? Se não, se sim, se não, por que não, se sim, por que sim, e se sim, como é que a gente faz? Tá? Vocês que acompanham o canal sabem que existem centenas de vídeos sobre Jung aqui, né? Já estamos passando dos 300 vídeos sobre Jung. E mais de 100, e já perdi as contas de aulas, acho que 140 aulas e seminários, enfim, muita coisa aqui. E eu estou sempre tentando trazer para vocês a psicologia do Jung, a clínica do Jung, né? Na clínica do Jung, né? Na clínica junguiana, né? Para ser mais preciso, na clínica junguiana, tá? E, evidentemente, a clínica é um lugar de pesquisa, é um lugar de produção de conhecimento, né? Nós produzimos conhecimento na clínica, embora não seja esse o ponto principal do nosso trabalho, né? Nosso trabalho é tentar ajudar as pessoas, né? A gente pesquisa na intenção de ajudar. A gente pesquisa até na tentativa de cura e de transformação, porque cura para Jung significa transformação, mudança de atitude, né? Só que esse material que a gente tanto elabora na clínica, a fantasia criativa, né? A imaginação ativa, o trabalho com os sonhos, né? O método de amplificação, que é também um trabalho antropológico, de certo modo, e até etnográfico, até etnopsicológico, que isso nos estimula a observar tanto o comportamento social quanto as culturas que os padrões de comportamento social coletivo estão inseridos, né? Tudo isso, eu trabalho com símbolo simbólico, né? Tudo isso termina produzindo um material, certo? Que sobre esse material, e não sobre a experiência vivida direta, né? Sobre esse material, a gente termina acumulando algum tipo de conhecimento e esse conhecimento pode ser utilizado depois, né? Ou até para nossa formação pessoal, para nossa instrução, né? Ou até para outros casos clínicos, né? Como paralelos possíveis. Lembrando que nenhum caso é igual ao outro, o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual, e a gente não tem como, a partir de um caso, deduzir exatamente como vai ser o próximo, né? Mas cada caso clínico gera registros, né?
Eu tenho aqui no consultório 2 um armário que tem uma prateleira só de trabalhos de imaginação ativa que os pacientes trazem, né? E todo esse material, com o tempo, vai virando uma série de documentos, né? Que ficam arquivados e que, com o passar do tempo, podem ser transformados em conhecimento. E a gente termina meio que inconscientemente produzindo esse conhecimento. E eu sempre falo, né? Olha, já que nós estamos, de certo modo, produzindo um conhecimento clínico, até que ponto nós podemos testar esse conhecimento, né? E testar esse conhecimento, verificar esse conhecimento é perceber o caráter crítico desse conhecimento, tá? A gente sabe que a forma como se constrói os conceitos empíricos na clínica do Jung segue muito as antinomias, né? Como eu falei agora, o individual não importa perante o genérico não importa perante o individual, a psique depende do corpo, o corpo depende da psique, e há inúmeras consequências disso, né, que a gente está sempre conversando, inclusive passar do ponto de vista natural para um ponto de vista cultural, ou seja, a psicologia que, em sua origem, começa como a ciência da natureza, porque vai observar um objeto, um afeto, prefiro falar afeto, que é tão belo quanto terrível, que é a própria psique, que emerge da natureza, mas que quando vai se tornar uma ciência explicativa, quando vai explicar o fenômeno, depois que descreveu o fenômeno, vai explicar o fenômeno, começa a adquirir características de uma ciência humana, de uma ciência da cultura, né? O sujeito do conhecimento, na clínica do Jung, é um sujeito do conhecimento muito semelhante ao próprio sujeito do conhecimento em Kant. Por quê? Porque é aquele sujeito que não repousa, né? O corpo descansa, a mente não. Porque quando você vai dormir, o corpo está lá descansando, mas a mente está trabalhando. A mente continua produzindo som de fantasia e símbolos, né? O sujeito do conhecimento não descansa, não repousa. Ele percorre o mundo, ele tanto percorrer esse mundo, circunambular esse mundo, ele termina por formar ou perceber leis contrárias nesse mundo, antinomias, porque ele vai assumindo pontos de vista muito diferentes, inclusive esses pontos de vista se tornam com o tempo paradoxais, né? Esse é um dos fundamentos epistêmicos possíveis para a gente pensar a produção de conhecimento na clínica, tá? Mas aí surge a questão de como a gente estabelece esse critério de objetividade e como a gente estabelece o critério de criticidade, né? Afinal de contas, qual é o lugar da crítica, né, no método científico e no método que nós trabalhamos, que é a psicologia do Jung? Bom, pelo que eu acompanho nos vídeos da internet, quando se fala de Jung, né, eu percebo que existe uma resistência enorme a levantar, né, objeções ao Jung, como se Jung não pudesse ser criticado e como se levantar objeções não fosse a tarefa diária do cientista, né? Questionar, levantar objeções não fosse a tarefa diária do cientista. E aí tentam se fazer falsas analogias comparando Jung com outros autores, como, por exemplo, mais próximo assim, que você pensa em Jung, qual é o outro autor que você pensa mais próximo assim historicamente do Jung? O Freud, por exemplo. No sentido de os psicanalistas, eles têm o trabalho deles e eles não questionam Freud, né? O que não é verdade, né? Eu sei que existe um culto à personalidade do Freud, com certeza há, mas se você tem contato real com os psicanalistas, como por exemplo já estive no Círculo Psicanalítico de Pernambuco, participando de palestras, de minicurso, de debate, né? E eu percebo lá os próprios psicanalistas questionando o Freud, né? No sentido de o que há de misoginia em Freud, se há, né? O que há de machismo em Freud, o que há de representação cognitiva e epistêmica que nasce de uma produção social de uma ordem patriarcal, né? Até que ponto Freud reproduz uma ordem patriarcal, né? O falocentrismo no Freud, ou seja, os próprios psicanalistas levantam alguns questionamentos, algumas críticas ao próprio Freud, né? A espécie de pai simbólico deles, né? E aí também tenta se estender esse tipo de raciocínio aos chamados pais fundadores das ciências sociais ou da sociologia, como por exemplo Marx, Weber, né, Durkheim, né?
É necessário lembrar que os próprios durkheimianos percebem um certo conservadorismo, um certo funcionalismo na sociologia empírica do Durkheim, assim como, por exemplo, os próprios weberianos, como, por exemplo, Gabriel Kohn, que escreveu um fabuloso estudo, né, chamado justamente Crítica e Resignação, de que, embora Max Weber tenha sido um árduo defensor da racionalidade da ciência, Weber também era um crítico dessa própria racionalização, né? Dessa ideia de progresso, dessa racionalidade substantiva, né? Que iria, muitas vezes, eliminar outras esferas de vida social, como, por exemplo, a vida afetiva, o sentimento, a imaginação, que levaria ao desencanto do mundo. Né? E aí, gente, chegando no Marx, a gente precisa lembrar que os maiores críticos do marxismo, os maiores críticos de Marx, são os próprios marxistas. Né? É por isso que existem tantos marxismos diferentes. Eric Hobsbawm escreveu uma série de volumes sobre a história do marxismo. É por isso que o marxismo estruturalista é tão diferente do marxismo pós-estruturalista crítico da identidade. Né? Você pega o marxismo de Althusser, por exemplo, marxismo estruturalista que faz um corte epistemológico entre o velho Marx e o novo Marx, e comparar com o marxismo de Marcuse, que vai trabalhar o eros, a civilização, o mito, a dessublimação repressiva, e são coisas tão diferentes que nem parecem uma única filosofia, e às vezes nem são de fato, mas partem de uma matriz marxista. Eu estou lendo agora, eu terminei de ler, na verdade, 2 livros de história que contam a história, um da humanidade, outro a história do Brasil, a partir do modo de produção. Começa contando a história a partir da agricultura e, quando entra na Idade Moderna, começa contando a história contemporânea por meio da indústria. É possível contar a história por meio da indústria, do modo de produção, por meio da agricultura, por meio do capitalismo, porque é uma forma de contar a história a partir do materialismo histórico, de uma infraestrutura. Mas esse é um ponto de vista que há sobre Marx. Os marxistas de Frankfurt, por exemplo, os frankfurtianos, preferem, em vez de trabalhar a infraestrutura, trabalhar a superestrutura, né? Trabalhar a ideologia, trabalhar justamente a indústria cultural, os símbolos, os valores, né? De modo que existem diferentes pontos de vista na tradição epistemológica das ciências sociais, das ciências humanas. Né? Não é verdade que não existe essa crítica. Existe sim um repensar, uma crítica, uma tentativa de refazer, embora também haja um marxismo petrificado, dogmático, ortodoxo, também haja. Né? Então, observando, fazendo paralelos com a psicanálise, com as ciências humanas, com a filosofia, então nem se fala, porque a filosofia basicamente é uma expressão discursiva do método dialético, então pressupõe confronto de ideias. A gente percebe que a criticidade está presente na tentativa de formular o pensamento filosófico, de formular o pensamento científico. E por que com Jung seria diferente? Né? Por que Jung não? Jung não pode ser criticado. Né? Por que existe uma tentativa, muitas vezes, de blindar a figura do Jung? Quando Jung, se a gente quer apresentar o trabalho do Jung de modo científico, a gente precisa submeter nossas hipóteses a esse tipo de exame, né? A esse tipo de verificação. Tá? E aí vocês sabem que, por exemplo, eu falei, né, aqui, eu fiz algumas críticas, né, sobre a psicologia das raças na obra do Jung, e uma psicóloga negra, por exemplo, me procurou e me agradeceu, né, porque eu tinha feito esse curso, e eu perguntei por quê. Ela falou, porque quando eu era estudante de psicologia, eu percebia um certo racismo na obra do Jung, que traduziam a cultura europeia que ele estava inserido. Tentava perguntar isso aos professores, os professores rapidamente me calavam, me censuravam. E se eu quisesse continuar com esse tipo de questionamento, eu sei que eu seria punida, retaliada. E aí existem várias formas de retaliação, né? Excluir você do estágio, até dar uma nota mais baixa para você, ou então fazer uma campanha de silêncio contra você, no momento em que você não se subordina
em que eles, né, aqueles que querem estabelecer uma cultura oficial percebem que não vão conseguir te dominar. O Nietzsche já dizia, a vontade de saber é igual à vontade de poder. A vontade de dizer o discurso verdadeiro, de dizer a verdade, é nada mais do que uma vontade de poder, né, que precisa ser também, por ela mesma, questionada. Então, assim, eu observo, né, que esse tipo de estrutura se reproduz, no caso da psicóloga negra, tratando da questão do racismo, né? E é aí que está justamente a questão do racismo, o não direito a perguntar, o não direito a questionar. Vocês viram que agora, há poucos dias, no litoral de Sergipe, um homem negro que sofria de esquizofrenia foi colocado no porta-malas de um carro e a polícia colocou gás e trancou o sujeito ali, né? A gente sabe que o oxigênio que a gente respira, o ar atmosférico, é uma mistura homogênea e o gás que os policiais colocaram é uma mistura heterogênea. Então torna-se impossível respirar. O que lembra muito, por exemplo, George Floyd, né? Eu não consigo respirar, que fez chamamento à sociedade, né? A morte dele fez a sociedade se lembrar, inclusive, da expressão de movimentos civis que eram tão historicamente organizados, tão expressivos como foram os movimentos civis do passado, dos anos 60, da época de Lyndon Johnson, e etc. É por isso que aqui na clínica eu já fiz minicursos sobre racismo, eu já fiz minicursos sobre a psicologia do nazismo, e eu tenho falado muito sobre política. Por quê? Porque isso nos afeta. Mas qual é o lugar da crítica? Bom, é preferível manter-se crítico. É preferível estabelecer critérios de crítica, mesmo que a princípio você possa entrar numa espécie de pensamento ingênuo, mas a tentativa de crítica é uma tentativa de superar esse pensamento ingênuo, a consciência ingênua, mas ainda assim é preferível, mesmo uma opinião ingênua, a nós nos defrontarmos com um obstáculo epistemológico intransponível, ou seja, uma ditadura epistemológica, né? É melhor estabelecer os critérios da crítica do que nos mantermos numa espécie de ditadura epistemológica. E, a meu ver, eu não estou dizendo que são regras que você pode seguir, mas alguns princípios que eu encontrei na experiência, na minha experiência clínica, trabalhando com o paciente, trabalhando com a metodologia do Jung, com a psicologia do Jung, com o método do Jung, é que nós podemos estabelecer o critério de objetividade a partir da própria psique, na psique objetiva, da psique paradoxal com suas leis antinômicas. A gente não pode abrir mão dessas leis antinômicas, por isso que, por exemplo, no meu minicurso sobre Eric Jung racista, eu utilizei o Jung para criticar o próprio Jung, né? Eu utilizei o Jung para criticar o próprio Jung. Ó, e Jung aqui fala isso, e aqui ele está sendo racista, e aqui Jung fala isso, e aqui ele não está sendo racista. Então jogar esse momento contra esse momento, por quê? Porque isso é dialética, certo? Isso é um modo de perceber a psique objetiva, se expressando por meio de antinomias ou contradições. Segundo, estabelecer o critério de criticidade, ou seja, que ponto do modelo junguiano de psique você está querendo testar. Eu estou querendo testar isso aqui. No meu caso, eu quis testar e testei a psicologia das raças. Que tipo de problema há aí, né? Estabelecer esse tipo de critério. Então, primeiro, a questão da objetividade, depois a questão da criticidade. E um terceiro princípio que eu utilizo para estabelecer esse tipo de diálogo com a psicologia do Jung é estabelecer o afeto, né? Afinal de contas, somente a psique pode observar a psique. E aí, o conhecimento psicológico é produzido a partir da psique e dentro da própria psique. Voltamos à questão das antinomias, porque tudo aquilo que se torna subconjunto de si mesmo termina tendo que ser expresso de forma paradoxal, né? Então, ter empatia com o objeto criticado, estabelecer o afeto com o objeto criticado é algo fundamental. E como é que nós fazemos isso? Por meio da função pensamento? Sim, mas também por meio de uma função incrivelmente bela, que é a função sentimento. Porque é a função sentimento que vai atribuir o valor do conhecimento que nós estamos tentando construir. E é com essa relação de valor que nós encontramos o significado
desse conhecimento. Ou seja, a função feitimento atribui o valor ao conhecimento que nós estamos tentando testar e encontrar limites. É por isso que nós não devemos ter medo de criticar o Jung. É isso, pessoal. Muito obrigado.